Mas a questão fundamental, eu diria, que é como é que nós geramos vidas potentes e vidas vitalizadas dentro de contextos de dor, sofrimento e morte. Essa é a principal questão. E é isso, quer dizer, se vocês não gravarem mais nada do que eu disser a partir de agora, se vocês gravarem essa reflexão de como nós geramos vidas potentes e potencializadas e vitalizadas dentro de contexto de morte, sofrimento, para mim já está bom, né? Então, faça essa síntese, porque não sei se vocês lembram um homem chamado Dom Helder Câmara, foi um arcebispo aqui do Rio de Janeiro, depois do Recife e Olinda, e ele dizia para os padres dele, né, dizia assim: vocês no sermão falem só 10 minutos, no máximo 15, porque quando você falar 5 minutos, quase 100% de escuta. Dentro da igreja, a 10 minutos, uns 60%, e acima de 15 minutos, só os demônios que estão na igreja que vão escutar vocês falando. Então, a partir do meu 16º minuto, é possível que os demônios que aqui estão continuem me escutando e alguns de vocês. Então, essa é a questão fundamental para mim. E eu queria dizer, dividir minha fala em 4 pequenas partes. E alguém, por favor, controle meu tempo quando der 20 minutos, se alguém puder me avisar, para eu poder me preparar, né? E para encerrar. Então, quero dividir em 4 partes. A primeira, a realidade. A parte 2, a condição humana. A parte 3, conceitual, de espiritualidade e religiosidade. E a parte 4, o corpo. Eu não sei o quanto eu vou conseguir chegar nisso tudo, mas vamos tentar. Segundo, queria convidar algumas pessoas para estarem conosco. Dentre elas, Riobaldo, não sei se vocês conhecem esse personagem, um personagem do Grande Sertão Veredas, né, proposto por Guimarães Rosa. É, Quero convidar Paulo Freire, daqui a pouco ele vai entrar nele, Rubem Alves, para conversar com a gente, e particularmente 2 colegas, um da UERJ, que é o Alexandre Cabral, que foi orientador de doutorado de uma pessoa que vocês conhecem, que foi o Bruno, né? O Bruno que trabalha com espiritualidade no INCA, ele orientou o Bruno no doutorado em filosofia na UERJ. Então, começando nisso tudo, eu queria que a gente conversasse um pouco com o Riobaldo. Na verdade, eu preparei o Heidegger, mas eu desisti do Heidegger, porque vindo para cá eu encontrei uma pessoa bêbada, né? Conversando na rua com uma pessoa bêbada, e ele me disse que talvez o Heidegger, né, não me disse verbalmente, mas me mostrou que talvez o Heidegger não dê conta da nossa realidade, da realidade do Brasil, e talvez o Riobaldo nos dê alguns toques. Eu quero falar 4 frases do Riobaldo. A primeira é: a vida é cheia de passagens emendadas. A vida não é linear, nem direta. A gente vai emendando a vida como pode. Ou vocês fizeram tudo que vocês queriam no tempo que vocês gostariam de ter feito. Segundo olha que interessante essa frase. A gente morre é para provar que viveu. Viver é muito perigoso. Sempre acaba em morte. Tem como discordar de Reobaldo? A gente pode até discordar do Heidegger, mas do Reobaldo é impossível. O mundo é mágico e as pessoas não morrem, ficam encantadas. E é assim que todo mundo que era péssimo em vida, quando morre, fica excelente, né? Fica ótimo. E é assim que um paciente, uma familiar de paciente, talvez alguns aqui já passaram por isso, familiar de paciente, briga pela dentadura da pessoa que eles nem visitavam. Por quê? Porque essa pessoa se encanta quando morre. E por fim, um menino nasceu. O mundo tornou a começar. O que eu queria trazer para a gente? Que a gente está falando de um equilíbrio entre vida e morte, entre esperança e desespero, entre possibilidades e impossibilidades, entre potência e desvitalidade,
e particularmente a partir de dois autores cariocas, um Luiz Antônio Simas. Quem não conhece o Luiz Antônio Simas é um cara bem legal, vale a pena segui-lo no YouTube, no Instagram. Ele dá aula, ele é um historiador, ele dá aula gratuita nos bares da cidade. Então ele vai para cada bairro, dá uma aula no bar da cidade e fala a história daquele bairro. Junto com o Luiz Rufino, que é um professor da UERJ também, da área de educação, eles escreveram um livro durante a pandemia chamado Política de Encantamento. E ele tem uma frase que acho que se aplica a nós, ao estudo de espiritualidade e a nós que cuidamos de pessoas nos hospitais. Ele vai dizer, eles vão dizer que o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é desencanto. O contrário da morte não é vida. O contrário da morte é encantamento pela existência. Claro que nós que somos da área da saúde, nós lidamos com o corpo humano a partir da sua biologia. E isso é extremamente importante. É claro que é importante. Eu preciso saber quando um paciente está entrando fisiologicamente numa agonia da morte. Eu preciso saber sinais e sintomas que vão me levar a requerer uma intervenção. O problema é quando nós utilizamos a abordagem biológica como a única e exclusiva possibilidade de intervenção. E isso não dá conta da humanidade. E a gente vai chegar a isso na parte 2, que na condição humana eu quero que vocês gravem isso. O quanto a biologia é fundamental e importante para o cuidado, mas o quanto ela não dá conta da complexidade humana que se coloca diante de nós. Então, eu diria para vocês, o contrário do cuidado, né, parafraseando Rufino em Simas, o contrário do cuidado não é o descuido, mas o desencanto. Esse desencantamento. O desencantamento que se dá quando uma paciente num hospital universitário importante do Rio de Janeiro tem seus fios de conta do candomblé jogados no lixo por profissionais de enfermagem que não aceitavam aquela forma de expressão de espiritualidade. E nossa, eu passei uma experiência, eu orientei um rapaz que era evangélico, e ele trabalhava no hospital confessional, e um dia, assim, já no segundo ano do mestrado dele, quase defendendo, ele chegou no grupo e contou uma experiência que internou uma paciente na enfermaria dele, e essa paciente, pela manhã, depois do banho, pediu se podiam levar uma estampa, um desenho de Nossa Senhora Aparecida. E ele falou que ele, sendo evangélico, não adotando aquela prática, no horário do almoço ele saiu, procurou uma lan house, imprimiu a estampa de Nossa Senhora Aparecida e entregou ao paciente. E ele dizendo, não é minha expressão de espiritualidade, não é o que me conforta, mas o que está em jogo não é o meu, é o do paciente. E ele entrega aquilo e o quanto tem aí de possibilidades. E o quanto nós perdemos noção da importância da miudeza do cotidiano. Então, eu diria para vocês, uma dimensão da espiritualidade é a valorização das miudezas do cotidiano. Eu faço pesquisas há muitos anos, desde 2017, em terreiros de Umbanda. Eu não tenho religião, mas eu comecei por acaso, porque um ex-aluno meu chegou lá no meu laboratório de pesquisa e falou que queria fazer um pós-doutorado estudando Umbanda. E eu falei que eu só o orientaria se ele me levasse, porque eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei no terreiro, nesse terreiro em particular, na entrada, que a comunidade umbandista chama de tronqueira, né, que é a passagem da rua para dentro do terreiro, tinha uma imagem de um Exu chamado João Caveira, que eu nunca tinha visto na vida, mas era uma caveira sentada num trono. Claro que aquilo me espantou, mas a hora que eu vi, eu disse: aqui nesse lugar, vida e morte não se separam. Vida e morte dançam. Lição que nós, doutores,
Nós, cheios de conhecimentos, de academia, de títulos, não aprendemos. Ou a gente não fica brigando contra a morte o tempo todo. O problema não é a morte, mas é a morte sem dignidade e morte antes do tempo. E eu vou terminar essa fala contando uma história. E se eu esquecer, me lembre de contar a história da morte antes do tempo. Eu precisei ir para um terreiro de Umbanda para levar na minha cara que existe um lugar em que morte e vida dançam. E dançam de maneira harmônica. E foi lá que eu também aprendi uma musiquinha que, também cantada por alguns grupos de MPB, Maria Bethânia canta, né? Então uma música que diz assim, eu não vou cantar porque vou ofender os ouvidos de vocês. Mas a letra é Pedrinha miudinha, pedrinha de Aruandaê, lajeiro tão grande de Aruanda. Uma é maior, a outra é menor. A miudinha que nos alumeia. Isso é uma cantiga de boiadeiro, de um grupo de entidades de Umbanda chamado Boiadeiros. A gente precisa, como exercício da espiritualidade no hospital, exercitar as grandezas da miudeza do cotidiano. A visita fora da hora convencional, mas necessária para o paciente. A possibilidade de uma mãe se despedir do corpo morto do filho antes que a gente cumpra os pré-requisitos necessários e legais. A possibilidade de ouvir sem a pressa e de escutar de verdade. Me lembro quando eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu tive foi numa plataforma de petróleo durante 3 anos. Depois eu fui para a rede básica de Petrópolis. E eu me lembro que eu entreguei um preventivo a uma senhora na rede básica. Entreguei o preventivo, aquela coisa. Fiz o preventivo, entreguei, tá tudo bem. Volta daqui a 6 meses, um ano. E a senhora não ia embora. Eu aqui sentado, ela ali, eu não falava nada e eu já não sabia o que fazer. Até que uma hora ela fala assim: ele nunca mais voltou. Eu falei: quem? Ela, um domingo à tarde, meu filho pega moto, sai de moto, sofre um acidente, morre. E até hoje, todos os dias, eu arrumo o quarto dele, esperando ele voltar. E aí eu me lembrei de uma música do Chico Buarque, não sei quantos conhecem essa música. Saudade é o revés do parto. Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Eu não sei se o Chico perdeu um filho, eu acredito que não. Mas ele percebeu exatamente a dor daquela mulher. E possivelmente aquela mulher não ouviu essa música do Chico. Mas é impossível não olhar isso e não se perceber. Olha, o que essa mulher menos precisava era de um resultado sem problema de preventivo. O que ela mais precisava era alguém que pudesse ouvi-la. Não sei se já viram uma entrevista da Nair Belo. Nair Belo perdeu um filho também. E ela conta, ela diz assim, na primeira semana, todo mundo te liga e te ouve. Na segunda semana, algumas pessoas te ouvem. Na terceira semana, você tem espaço. Na quarta semana, fogem de você, porque você quer falar da morte do seu filho e ninguém mais quer ouvir falar sobre isso. E nós jogamos essas pessoas para a solidão do silêncio de ninguém mais ouvir. Uma vez, um paciente, numa pesquisa que eu fiz no hospital, já como professor, estudando espiritualidade e HIV, ou não, cuidado e HIV, um paciente me disse assim: minha cabeça grita à noite no silêncio do hospital e ninguém me escuta. A cabeça gritar é o pulo da ansiedade, da solidão da noite, do silêncio, sem que ninguém faça uma relação com aquela pessoa. Está ali diante de nós. Então, digo para vocês: qual o desafio da espiritualidade? É o desafio de perceber na miudeza do cotidiano grandes desafios humanos. Se vocês fizerem uma reflexão, é possível que a maioria de vocês se lembrem de relações que não terminaram por uma relação extraconjugal.
terminaram pelos descuidos cotidianos, pelas desatenções cotidianas do outro em relação a nós, ou de nós em relação ao outro. Dito isso, quer dizer, dito essa realidade que está aí, queria chegar para vocês a uma condição humana. E aí começa com Rubem Alves. Rubem Alves tem vários livros, né? Ele foi um pedagogo e um psicanalista, professor da Unicamp, já falecido. Primeiro, ele conta a história de um amigos de futebol que jogavam todo domingo e depois eles iam fazer o churrasco. E num dos dias começou o assunto do que o filho vai ser. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser. Não. Ele falou, um dos pais estava muito quieto, não falou nada. Todo mundo falou e não falou, e alguém pergunta: e o seu vai ser o quê? E ele responde: eu não sei o que ele vai ser, porque ele tem leucemia, e o que eu tenho é hoje. O que eu tenho é ele agora. O que eu tenho é meu filho nesse acontecimento do dia de hoje. Segundo, já no final da vida dele, um dos últimos livros que ele lança, e é um título muito curioso, porque ele completa 75 anos e ele publica um livro chamado Desfiz 75 anos. É um livro muito bonito. E num dos capítulos, ele diz que ele já estava com câncer, um quadro oncológico avançado, e que ele tentava conversar com a mulher e com os filhos, que ele tinha pouco tempo de vida. E a resposta sempre era: não, você não vai acontecer nada, você vai ficar bom, a gente vai fazer churrasco, tá tudo certo. Até que ele conta que ele entra, um domingo de manhã, estava trabalhando no escritório dele, entra a neta dele de 6, 7 anos, chorando, dizendo: vovô, é verdade que você vai morrer? Aí ele para e, pô, mas como assim? É porque estão dizendo que você vai morrer, que você está grave. E ele escreve isso pela primeira vez. Ele pôde ter uma conversa profunda e sensata sobre a morte dele com a neta de 6, 7 anos. E o resultado disso foi que eles acordaram e fizeram isso naquele momento, plantar um ipê amarelo que ele tinha no quintal. E ele combinou com ela que toda vez que ele florescesse, que o ipê florescesse, ele, Rubem Alves, onde estiver, estaria lembrando dela. E aquele florescer seria a presença ainda dele na vida dela. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós, seres humanos, somos seres muito complexos por uma questão muito simples. Vocês estão aqui na minha frente. Tenho certeza que, se vocês pudessem, estariam na praia tomando mate com limão e comendo biscoito Globo, ao invés de estarem me ouvindo. Mas vocês não podem estar aqui e lá ao mesmo tempo. Quantos de vocês aqui já pegaram engarrafamento? Aqueles engarrafamentos de você ficar 1 hora parado, quase no mesmo lugar. E vocês queriam sumir, mas não sumiram, porque não podiam. O que eu quero dizer? Nós, seres humanos, somos limitados no tempo e no espaço. Nós viveremos um tempo certo, seja lá o tempo que for. Nós não viveremos para sempre, ainda que queiramos. Nós não podemos estar nos lugares que queremos, ainda que queiramos muito. Por quê? Porque somos seres limitados no tempo e no espaço. Se eu quiser ir jantar no Fazano, eu posso, só não vou conseguir comer o restante do mês com o salário que eu tenho. Isso é uma limitação de espaço. Eu não posso pegar um voo agora e ir para algum outro lugar, porque eu não tenho dinheiro para tal, porque não tem passagem. Então, queria que vocês gravassem isso. Somos limitados no tempo e no espaço. Isso não é um problema para o cachorro. O cachorro é limitado no tempo e no espaço, ele não sabe que é limitado no tempo e no espaço, e ele vive bem com isso. Ou vocês já viram algum cachorro tendo crise existencial de quem ele é ou o que ele poderia ser? Não tem. Quantos animais nós vemos acompanhando pessoas em situação de rua que são muito felizes, obrigados, e não querem sair?
acompanhando do lado. Essas histórias clássicas de um cachorro que fica aqui na porta do Salgado Filho, do Souza Guiar, esperando o dono que entrou e que morreu, que não volta, seja lá o que for. Mas qual é a principal questão? Nós, seres humanos, somos limitados no tempo e no espaço, mas nós somos infinitos nos desejos. Olha o problema. Nós não temos limite para o desejo. Nós não temos tanto limite para o desejo que a gente não quer morrer. Nós não queremos envelhecer. Não queremos ter limitações. Não queremos ver as marcas da passagem do tempo nos nossas peles, nossos rostos. O problema é como é que nós lidamos com com esse paradoxo. Isso é um paradoxo. Sermos limitados no tempo e no espaço, mas infinitos e limitados no desejo. Essa, para mim, é a grande questão que fica. Como é que nós vamos lidar com pacientes que estão morrendo e precisam fazer as pazes consigo mesmos e com a vida e com os demais? Como é que nós lidamos com um adolescente que descobre um câncer? Eu passei por isso, eu fui chamado para acompanhar um adolescente que sempre foi evangélico, sempre ia à igreja, e eles perguntavam por que que Deus fez. E eu dizia, eu não faço a menor ideia, porque eu não sei nem o pensamento de Deus. Quem sou eu para tentar adivinhar o que Deus pensa se ele existir? A gente precisa ser honesto com isso. Eu não sei o que Deus. Tenho, passei uma experiência uma vez com um amigo, enfermeiro, já falecido. Ele era enfermeiro de reabilitação e chegou no lugar que nós estávamos um paciente jovem, tetraplégico, em função de um pulo numa cachoeira, aquela coisa clássica, pulou na água, não sabia que tem pedra, então teve lesão em nível cervical. E o rapaz falava assim, mas por que que Jesus permitiu isso comigo? Eu era tão fiel a ele. Tal, tal. E o meu amigo, eu nem pensava nessas coisas naquela época, esse meu amigo falou, olha, também evangélico, esse amigo, falou, eu não sei o que ele quis, eu não sei por que ele permitiu. O que eu sei é que ele sabe o que é. Gente, eu esqueci meu café, peguei o café. Ah, tá aqui não, mas esse não é meu. Ah, que pena. Aqui tá. Quero, se puder. Se puder, obrigado. Com adoçante, com adoçante. Porque a gente vai bebendo, né? A gente não podia. Se pudesse trazer cerveja, a gente até traria cerveja e beberia, que é melhor. Mas tá falta cerveja, vai o café. E o meu amigo falou assim: olha, eu não sei porque que ele quis, mas uma coisa eu sei. Ele sabe o que é ter que ficar imóvel, sem conseguir mexer o corpo, só a cabeça, durante 3 horas que ele teve pregado na cruz. Achei uma sacada genial, porque isso não resolveu o problema. Isso, a pessoa não ficou feliz e contente e saiu andando, não foi isso. A pessoa sentiu com solidariedade do Deus dele. Quer dizer, o Deus dele sabia exatamente o que ele estava sentindo, não porque o Deus dele sabe de todas as coisas, mas porque o Deus dele experimentou na pele aquela situação muito concreta, muito concreta. O nome disso é transcendência. Transcendência que não é um conceito metafísico. Transcendência é a capacidade de se erguer além da dor. Isso é uma música do Caetano Veloso, não é minha frase, não. É, muito obrigado. Obrigado. Tanto que essa frase do Caetano, ele diz assim, que o grande vencedor se ergue além da dor. É uma música chamada Milagres do Povo. Quem é ateu e vive milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar e por aí vai. É, a ideia de transcendência é uma coisa importante, que é você superar os limites que você tem, dentro das possibilidades, não os limites ingênuos. Não era dizer para aquele cara, você vai andar. Quando alguém me diz assim, Deus vai curar, eu falo, eu não duvido. Mas a minha questão não é essa. Minha questão é
eu não sei o que Deus vai fazer, porque se ele existe, ele está muito para além de mim. Então o problema não é este. Meu problema é como é que nós fazemos que as pessoas, dentro dos limites de sofrimento, de dor, de morte, consigam ir além das limitações da dor, do sofrimento e da morte. Com isso, não é negar dor e nem fazer a dor sumir ou o sofrimento ou evitar a morte. Não é isso. É como enfrentar a morte com a dignidade humana daqueles que não cedem ao medo absoluto da morte. Como é isso? Nós temos vários exemplos. Quero citar três, três ou quatro. Primeiro é Cora Coralina. Ela publicou o primeiro livro aos 76 anos e nos brindou com uma, olha essa pérola. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras, planta roseira e faz doces. Recomeça. Transcendência é um recomeço. José Saramago, olha essa pérola de José Saramago. Se tens um coração de pedra, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e ele sangra todos os dias. A transcendência não é a negação da realidade da dor. É a apreensão da dor e do sofrimento da morte como uma realidade humana e de dentro dela produzir significado e sentido que faz que nós sejamos mais fortes que a dor, apesar de sofrê-la, que o sofrimento, apesar de enfrentá-lo, e que a dor e que a morte, apesar de vivê-la. Não é negar essas dimensões que estão aí, porque são dimensões humanas. Nós morreremos, querendo ou não. Uma outra arte que lida com a transcendência é um filme bastante antigo. Talvez os mais experientes aqui tenham visto. E quem não viu, por favor, veja, chamado A Vida é Bela. É um filme que mostra transcendência. Como é que se cria sentido dentro do absurdo dos campos de concentração. Os pretos velhos das umbandas é transcendência da senzala. E um amigo meu perguntou a um preto velho por que ela fazia a cruz. Se quem traz a cruz foi uma das pessoas que oprimiram, que escravizaram. E a preta velha disse: a cruz é a senzala de Jesus Cristo. É lá que ele padeceu como eu padeci na senzala daqui. Então não tem a ver com Cristo, tem a ver com outras questões, todo esse processo, para aquela preta velha. E queria compartilhar com vocês que a definição melhor de saúde e doença que eu já tive foi de um preto velho. Um dia eu perguntei a um preto velho, aí fui eu mesmo, não um amigo, perguntei ao preto velho o que é saúde e o que é doença. E ele me disse: você já andou? Eu falei: ando, até hoje. Já caiu? Já caí muitas vezes. Você ficou no chão? Eu falei: não. Levanto, fico sem graça, às vezes rio, às vezes não, às vezes rio de mim, mas levanto e vou embora. Ele: pois é, saúde e doença é exatamente isso. Saúde é andar. Doença é cair. Se você cai e se locomove, de algum jeito se movimenta, você está com saúde, mesmo doente. O que ele quer dizer é a relação de saúde e doença não é só uma alteração orgânica, mas é dinâmica, é movimento. Saúde é movimento. Movimento dentro dos limites que nós temos para a gente poder se movimentar. Se eu estou íntegro fisiologicamente, mas parado na vida, talvez eu esteja doente. Se eu estou doente, limitado a um leito, mas eu sou dinâmico, é possível que eu esteja com muito mais saúde do que muitos de nós que estamos livres e andando. São questões para a gente poder pensar. Queria terminar essa parte, eu não sei mais quanto tempo eu já estou falando. Eu estou falando 20 minutos? Então, eu acho que ela está sendo generosa, acho que já falei mais de 20, mas eu vou então ir para o encaminhamento final. Queria terminar essa parte e a gente vai para a parte conceitual e vou abolir a última parte. Queria fazer uma pergunta para vocês e a resposta queria que vocês levantassem a mão, quem concordar.
Quantos de vocês já se apaixonaram? Apaixonado, do coração vibrar mesmo. Quem já se apaixonou? Vocês cabiam em vocês quando vocês estavam apaixonados? O coração batia acelerado no pescoço quando vocês viam a pessoa. Aí vocês ficavam tão nervosos que vocês levavam um tombo na frente da pessoa e morriam de vergonha. No dia que vocês estavam apaixonados, vocês saíam de casa, estava chovendo e para vocês o dia estava lindo, maravilhoso, assim, nada poderia ser melhor no mundo. Queria pensar os conceitos de espiritualidade e religiosidade nessa relação entre paixão e casamento. Paixão é quando a gente descobre que a gente não cabe na gente mesmo. A gente é mais que nós mesmos. Espiritualidade é essa dimensão humana que nós somos mais que nós mesmos. Ouvindo o professor André, quando nós trazemos dos nossos avós, a gente não é mais a gente mesmo. Tem uma música linda chamada Povoada. Não sei se quantos aqui conhecem, uma música muito bonita que diz: é, eu sou uma, mas não sou só. E tem uma voz bonita de uma senhora no fundo, falando, né, assim, é, pedindo que Deus abençoasse ela. Parece que a voz da avó dela é uma letra muito bonita que diz sobre isso. Então, eu queria dizer para vocês: espiritualidade é essa dimensão que a gente não cabe na gente mesmo, que nós estamos para além de nós mesmos, que ainda que as limitações estejam em nós, nós conseguimos ir para além disso. Quando Cristo morre, os discípulos, os apóstolos, olham aquilo e falam: não é possível que ele tenha ido embora, porque ele é maior do que aquilo que nós vimos. Quando na África, no mesmo período, tem um rei chamado Xangô, um rei justo, que transforma a vida do seu povo. Quando ele também morre em nome do povo, para que o povo pudesse viver, o povo disse: não é possível que seja um homem normal, comum. E até hoje nós cultuamos Jesus porque ele não cabia nele mesmo. Nós cultuamos Xangô porque ele não coube dele mesmo. Agora, vocês não vivenciaram essa paixão a vida toda. Essa paixão vai dar lugar a uma relação estável, que tem regras. Tem que avisar onde está. Não pode sair com qualquer pessoa. Tem obrigações a cumprir. E aquilo que era um furacão passa a ser um rio mais controlado, com margens. Essa é a relação, na minha avaliação, entre espiritualidade e religiosidade. Entre uma produção de sentido e significado diante da morte, da vida, do sofrimento, da dor, e a adoção de uma comunidade que você convive, que, como toda comunidade, tem muita fofoca, né? Se tem algo, na minha opinião, tem duas coisas humanas: morrer e fofocar. Tenho certeza que vocês podem negar, mas todo mundo aqui gosta de uma boa fofoca, né? Que menina, nem te conto. Quando a gente faz menina, nem te conto, ou a pessoa conta ou a gente mata ela, né? Porque a gente quer saber exatamente naquela hora. É, religiosidade com essa dimensão de comunidade, de dogma, de código moral, de código de conduta, que mantém, de uma certa maneira, essa origem que transformou o mundo. Quer dizer, o cristianismo, de algum jeito, mantém Cristo ao longo da história. O candomblé e a Umbanda mantém Xangô ao longo da história. Certamente o cristianismo é menor que Cristo e o candomblé e a Umbanda são menores que Xangô, mas mantém. Como o casamento mantém um pouco essa chama daquele começo.
E para encerrar, porque acho que não tem mais tempo, e ainda queria passar um trechinho de um outro vídeo. Se espiritualidade é sentido de vida, queria dizer para vocês que não há um sentido a ser descoberto, há um sentido a ser construído por cada pessoa que exerce essa espiritualidade. E ao construir o sentido, a gente se constrói no processo. Essa é a questão fundamental para mim. Além do mais, eu acho que essa ideia de sentido é importante para a espiritualidade, mas não dá conta dela completamente. E espiritualidade, para mim, então, é construção de sentido, potência de viver, uma vida vitalizada e potente e qualificada. Quando eu faço esses trabalhos na Umbanda, volta e meia, vou estar lá conversando, coletando dados com as entidades. Eu sempre pergunto, como é que vocês estão? Aí eles dizem, eu estou morto, estou bem. Eu sempre respondo, mas o senhor está mais vivo que muita gente aqui. Porque vida não é só biológica, essa é a questão. Espiritualidade está para além da vida biológica, está na vida que é vida. Porque no fundo é isso que o câncer nos provoca. Nós lutamos para a gente poder acrescentar anos à vida. O problema hoje é como é que a gente acrescenta vida aos anos que nos sobram. Nós esticamos anos às vidas das pessoas. E como é que a gente gera vida para esses anos que nós estamos acrescentando às pessoas? Isso é espiritualidade. Para mim, pelo menos. Além de outras coisas, vou ter que parar por aqui por causa do tempo. Queria terminar contando uma história e um pedaço de um vídeo que eu nem vou passar inteiro, por causa do tempo. Falei que ia contar a história da morte antes do tempo. Tem um Itã, que são as histórias dos orixás. Itã dos Ibejes, ou Erês, dos gêmeos, das crianças, que a gente comemora em 27 de setembro. Conta a história que a morte, que para essas comunidades se chama Iku, o nome do orixá que leva as pessoas na morte é Iku, ela resolveu que ia levar, acabar com uma cidade lá, ia lá e pegava as pessoas, independente do tempo, se estava certo ou errado. E o pessoal desesperado fez lá um jogo para descobrir o que estava acontecendo e o que resolver. E a solução foi que somente os gêmeos que moravam na cidade, que infernizavam a cidade, os gêmeos que perturbavam a cidade inteira, que acabavam com todo mundo, que jogava pedra nas casas, eles eram a única solução para a morte. Então a cidade, que odiava os gêmeos, teve que ir lá fazer um pacto com os gêmeos. Eles fizeram o pacto, tá bom, a gente vai espantar a morte. Mas a partir de agora nós vamos querer doces nas encruzilhadas para a gente poder passar e pegar. A gente vai querer poder brincar o tempo inteiro sem ninguém encher o nosso saco. Beber Coca-Cola zero, né? Eu sou a prova de que somente os gordos, os gordinhos, bebem Coca-Cola zero, só bebo Coca-Cola zero. A culpa é dela, exatamente isso. A questão é a Coca Zero. Eles aceitam e eles tinham um tambor que era mágico. Quando ele tocava o tambor, ninguém conseguia parar de dançar e de acompanhar o tambor. Então eles foram para a floresta, porque a morte já estava vindo de novo para pegar. Eles foram para a floresta encontrar com a morte e eles combinaram. Um vai com o tambor, o outro se esconde. E aí um começou a tocar e a morte não conseguia parar de dançar. E eles foram afastando a morte da cidade. Numa hora que a morte distraía, quando estava cansado, substituía pelo outro. E assim eles fizeram a morte dançar 3 dias e 3 noites. E a morte cai desacordada, falando assim: eu me rendo, faço um pacto com vocês. E o pacto não foi que a morte não voltasse. O pacto não foi que a morte sumisse dali. O pacto foi que ela só viria na hora certa e no momento adequado de cada um ir embora. Essa história nos mostra, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, a gente não luta contra a morte. A gente luta contra a morte não digna e contra a morte antes do seu tempo. E segundo,
Nós vencemos a morte com a técnica, porque com a técnica a gente permite que as pessoas vivam mais e vivam com dignidade. Mas nós também vencemos a morte com a ludicidade, com o lúdico, com a brincadeira. Mas nós adultos esquecemos a brincadeira, porque nos ensinaram a ser sérios. E brincadeira é coisa muito séria. A gente precisa resgatar a dimensão lúdica do cuidado. E, de uma certa maneira, a leveza. Bom, prazer grande estar aqui dividindo um pouco desse assunto que é tão fascinante, não é? E que é multidisciplinar, que é a espiritualidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de aspectos genéticos, epigenéticos da espiritualidade e o impacto dessa espiritualidade na saúde humana. É uma coisa importante, antes de qualquer outra coisa, é que a gente não vai falar de religião, tá? Vou mostrar para os senhores aspectos científicos relacionados à espiritualidade. Então, inevitavelmente, a gente precisa de alguns conceitos só para poder entender, né? Ao longo da nossa explanação, a gente vai fazer aqui uma regressão à graduação, para alguns o ensino médio, lembrando de alguns aspectos que a gente achou que nunca mais ia precisar usar, mas a gente vai usar hoje, para poder entender, né, e inferir, obviamente, um raciocínio científico ao processo de espiritualidade e manutenção da saúde, o que é mais importante. Bom, primeiro é fé, né? Então, fé, a gente tem várias definições, mas a que eu trouxe aqui é uma definição de dicionário. Então, a fé nada mais é que acreditar, tá? Eu posso acreditar no sol, posso acreditar em mim, posso acreditar em Deus e nos sinônimos, e posso simplesmente não acreditar em nada, né? Mas a fé, ela é fundamental, né? Então, esse acreditar é fundamental para a manutenção da espiritualidade, tá? Bom, espiritualidade, também tirei de um dicionário. A gente tem a espiritualidade sendo usada muitas vezes como sinônimo de religiosidade. Eu posso ser uma pessoa altamente espiritualizada sem frequentar qualquer religião. Vou além. Eu posso ser altamente espiritualizado e nem acreditar em Deus. Tá? Então, isso é importante. Então, em princípio, para nós, espiritualidade vai ser nada mais do que saber o sentido da sua vida. Então, aqueles que sabem o sentido da sua vida, aqui vieram, eles são pessoas espiritualizadas. Tá? Isso é interessante, a gente já começa a regressão. Então, quem vai lembrar do passado? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é o sentido 5 linha, 3 linha, que é o sentido da replicação, do fluxo da expressão gênica, da replicação e da transcrição, né? Então, partindo desse princípio, o biologista molecular é altamente espiritualizado, porque isso está na ponta da memória. Tudo bem. E aí, dentro da espiritualidade, por muitos anos, né, até alguns anos atrás, muitos artigos abordavam como sinônimo de espiritualidade a religiosidade. E a religiosidade, na verdade, foi criada ao longo do processo antropológico pelo homem, não é? Porque criou-se as crenças, e as crenças, na verdade, são criadas pelo homem, são padrões culturais que são repetidos ao longo das gerações por aprendizado. Muito bem, eu dei conceitos aqui, mas o que a epigenética tem a ver com essa história? Bom, alguns aqui devem estar se perguntando o que é epigenética. Eu já ouvi falar de genética, né? Mas epigenética, muito bem. Então, primeiro, ao nível de genética, o que seria um fenômeno ao nível de genética? É aquele fenômeno que, na verdade, interfere o fluxo da expressão gênica, né? Ou seja, aquela história do passado, transcrição, tradução. Entretanto, ele interfere a partir de alterações ou de polimorfismos nas bases nitrogenadas. Tá? Então, ou seja, o fenômeno genético é um fenômeno estrutural.
do famoso DNA. Tá? Então, a gente tem implicações na sequência de nucleotídeos do DNA. Pois bem, o fenômeno epigenético, que na verdade isso já se observa há muitos anos, mas como conceitos, na verdade, a gente tem pouco mais de 30 anos. O fenômeno epigenético é aquele que está, na verdade, envolvido no entorno do gene, ou seja, na regulação do gene. Tá? Mais precisamente, se o gene é ligado ou se ele é desligado. Então, existem ferramentas, eu vou mostrar aqui para vocês, que fazem com que os genes sejam ligados ou desligados. Tá? É um fenômeno fisiológico. A gente tem vários genes que são desligados ao longo do processo de envelhecimento, ao longo do processo de embriogênese. Não sei se todos sabem, mas a gente tem grupos de morfogenes que vão organizando o desenvolvimento embrionário. A partir do momento que determinadas estruturas são formadas, vamos dar um exemplo, um braço, o braço esquerdo foi formado, os genes relacionados ao braço esquerdo são desligados ainda no período embrionário e assim permanecem para o resto da nossa vida. Tá? Como eles são desligados? Por fenômeno epigenético. Muito bem. Mas existem fenômenos epigenéticos que têm a ver com a fé, que têm a ver com a manutenção da espiritualidade. E esses fenômenos epigenéticos, eles são dinâmicos, a gente vai mostrar aqui, são dinâmicos. É como se eu, por exemplo, levasse um susto agora, eu tenho uma descarga de adrenalina, não é? E na sequência, eu vou ter as consequências do excesso de adrenalina, ou as consequências fisiológicas, naturalmente. De maneira que, cessado aquele estímulo, os efeitos da adrenalina cessam. Então, esse ligar genes da adrenalina, desligar, isso tem a ver com fenômenos epigenéticos dinâmicos. Tá? Então, que são organizados ao longo da nossa rotina. Tá? Muito bem. Então, justamente, o fenômeno epigenético, que é regulado de maneira dinâmica e que tem a ver com a nossa rotina, a gente começa a inferir aqui, na verdade, padrões, por exemplo, padrões de comportamento, com religião, por exemplo. Eu consigo regular genes a partir da minha frequência religiosa. Vou mostrar alguns trabalhos para vocês que mostraram uma melhora significativa nos padrões fisiológicos. Pois bem, então a epigenética, na verdade, o que ela tem a ver com fé, com a espiritualidade, ela é regulada, na verdade, pela nossa rotina. Tá? Uma coisa importante, se alguém aqui tiver dúvida de alguma coisa, por favor, porque vai deixar para o final, eu não sei se a dinâmica é só no final, só no final que pergunta? Tá. Mas se quiser perguntar, por favor, fiquem à vontade, tá? Bom, nesse contexto, né, a gente tem essa frase, essas duas frases aqui, que são muito interessantes, porque eu ainda sou do século passado, como alguns aqui, não é? Então, a revolução do final do século passado foi o projeto Genoma, que a gente achou que ia resolver todos os problemas genéticos. Pois bem, não resolveu nada, criou vários outros, entretanto, ajudou a gente a compreender segmentos gênicos que foram importantes para o diagnóstico molecular. Então, tudo que a gente faz hoje em diagnóstico molecular é proveniente do trabalho árduo dos grupos que estavam envolvidos com o projeto Genoma. Tá? Pois bem, mas hoje a gente sabe, né, como eu disse, o projeto Genoma é revolucionar a vida, não revolucionou nada. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a nossa estrutura física do DNA, ela sozinha não manda muita coisa. Né? No passado, a gente vivia a ditadura dos genes. O que é isso? Eu sou fruto dos genes que eu tenho. Tá? Hoje, a gente sabe que, na verdade, o seu estilo de vida é que vai influenciar diretamente
a sua qualidade, a qualidade da sua saúde física e, sobretudo, mental, psíquica e espiritual, naturalmente. Tá? Então, é o estilo de vida. Então, na frasezinha, sua carga genética, a sua genética carrega a arma, mas o seu estilo de vida é que puxa o gatilho. Tá? Então, o estilo de vida hoje é o mais interessante, ou melhor, é mais interessante que o seu perfil genético, ok? Isso é importante porque vai ditar, na verdade, ou melhor, vai influenciar diretamente aquelas regulações que a gente chamou de dinâmicas, que eu posso ir mudando de acordo com a minha rotina de vida. Tá? Ainda dentro dos aspectos epigenéticos, tem um detalhe que eu acho que vai chocá-los, vou contar daqui a pouco. Mas aqui só para vocês lembrarem a estrutura do DNA. Né? Então, DNA, dupla fita, em alfa-hélice. Mas o que interessa para a gente, que tem a ver com a ditadura dos genes, é justamente o quê? A ordem das bases nitrogenadas. Só lembrando, citosina, guanina, timina, adenina e uma base nova que talvez vocês não conheçam, que é a citosina metilada. E a citosina metilada tem tudo a ver com o fenômeno epigenético. Vou contar já já. Muito bem. O seu estilo de vida, então, vai determinar a sua qualidade de vida. Por quê? Existem interações entre agentes externos, agentes ambientais e o seu epigenoma, ou seja, o conjunto de regulações epigenéticas que cada um de nós aqui tem. Tá? Só para vocês terem uma ideia da importância desse epigenoma, a gente consegue, por exemplo, geneticamente, dois gêmeos idênticos, como eu disse, são idênticos. Um é clone do outro. A gente, por exemplo, uma mulher que teve relação com dois irmãos gêmeos, relação sexual com dois irmãos gêmeos, a gente até outro dia não sabia identificar quem ia ser os dois incluídos como pai, porque um é cópia do outro. Hoje, a partir do epigenoma, existem sequências, regiões do epigenoma, que a gente tem essa particularização. Eu consigo saber que gêmeo é o pai da criança, desculpe, da criança por conta de detalhes do epigenoma, tá? Isso, na verdade, é um grande segredo da vida. O epigenoma é o segredo por que dois gêmeos monozigóticos são diferentes. Não sei se alguém aqui tem filho gêmeo, tem irmão gêmeo, enfim. Gêmeo idêntico. Por que um é diferente do outro? Vocês imaginam? É porque a mãe, desde pequeno, veste igual e eles criam uma revolta e ficam diferentes? Não exatamente. Então, existe, na verdade, uma explicação a partir do epigenoma, que tem a ver com a história chamada Código de Stonas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Bom, esse epigenoma ele interage com agentes ambientais. E daí a gente tem uma diversidade de circunstâncias para contar. Vou tentar ser breve, que eu tenho pouco tempo, mas a gente tem uma diversidade de circunstâncias para que vocês entendam essa relação de agentes ambientais e o famoso epigenoma. Tá? Então, por exemplo, com relação à nutrição. Então, hoje já é pré-sabido que determinados nutrientes, eles interagem com determinadas regiões do epigenoma e causam, muitas vezes, o quê? Efeito diferente. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, tenho outros, mas um muito claro, é com relação à abelha rainha. A abelha rainha é uma abelha, nasce igualzinha às outras, operárias. Mas ela, desde larva, é alimentada com geleia real. E ela cresce, então, 4, 5 vezes mais do que uma operária. Tá? Então, isso se deve a um fenômeno epigenético. Hoje já se sabe até que regiões e que estonas estão envolvidas nessa regulação dos genes, por exemplo, de crescimento da larva de abelha, para fazê-la crescer 4 vezes, 5 vezes mais que uma abelha operária. Tá? O estresse é um grande desregulador epigenético. Não é?
O estresse, na verdade, a gente está falando em termos moleculares, no excesso de produção de radicais livres e, sobretudo, do grande inimigo das boas regulações epigenéticas, que é o cortisol, tá? Então, o excesso de cortisol, ele inevitavelmente faz regulações desfavoráveis. Toxinas. Então, hoje a gente tem toxinas e patógenos, vamos botar juntos. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, a história da microbiota intestinal, que está muito na moda, os probióticos, prebióticos, etc. Eles, na verdade, eles preconizam o quê? A manutenção de bactérias boas na microbiota intestinal, obviamente. Tá? Então, hoje a gente já tem milhares de trabalhos mostrando a relação de microbiota intestinal, por exemplo, e manifestação de esquizofrenia. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, por quê? As bactérias maléficas elas vão produzir toxinas que induzem a desregulações epigenéticas em áreas específicas que controlam, por exemplo, o comportamento no cérebro. Não estou dizendo que é só isso. Estou dizendo que isso é uma via etiológica, tá? Obviamente que muitas pessoas precisam ter predisposição genética para isso. Entendido? Outros. E aí a gente inclui um dos temas principais que a gente vai falar aqui, a fé. A fé, a espiritualidade, pensamento positivo. Vou mostrar para vocês que o pensamento positivo não é uma máxima, não é de aula de autoajuda, tá certo? Agora, quando eu falo em pensamento positivo, não é o pensamento consciente. É o pensamento inconsciente, aquele que a gente não controla. Se a gente pudesse controlar e o tempo inteiro pensar positivamente, talvez o psiquiatra ia morrer de fome. Entendido? Então, é necessário, na verdade, uma internalização desses pensamentos para que haja, obviamente, uma repercussão fisiológica benéfica. Uma coisa importante que a fé, eu vou contar aqui uma história para vocês na sequência, que a fé, para ter fé, a gente precisa ter predisposição genética, tá? Nem todo mundo tem fé. Existem pessoas que não vai adiantar, né? Porque existe uma predisposição genética. Vou mostrar para vocês já. Agora, uma coisa interessante, né? Quer dizer, todos esses agentes ambientais vão interagir com o epigenoma, né? Eles vão fazer regulações de genes, mudar o fenótipo, e aí vem a história que eu vou contar para vocês, que talvez choque a maioria. Essas características que eu adquiro a partir das regulações epigenéticas, algumas delas eu posso transpassar ao longo das gerações. Entendido? Esse é um novo modelo de herança genética. Então, características que eu adquiro, eu posso transpassar. Tá? Um dos primeiros trabalhos que mostrou isso, obviamente, isso dentro de limites, que fique bem claro, não é porque eu pintei meu cabelo de louro que minha prole e meus netos vão nascer louros, sobretudo. Tá? Mas existe um limite. Mas um dos primeiros trabalhos que foi mostrado, esse tipo de herança, foi com netos de sobreviventes do Holocausto, para vocês terem uma ideia. Tá? O que se observou? Então, dentro da etiopatogenia das fobias, a gente tem que ser apresentado o tempo inteiro a um estímulo, e em algum momento deflagra como alergia. Né? Quer dizer, eu nunca tive alergia a alguma coisa, um dia eu tenho choque anafilático. Pois bem, fobias funcionam parecido. Né? A gente também não vai esmiuçar isso, que não é tema. Mas o que acontece? Eu preciso ser apresentado algumas vezes, até começar a manifestar, na verdade, uma desregulação fisiológica. Não é só eu tenho medo. Eu provavelmente não, eu inevitavelmente vou apresentar, por exemplo, um transtorno de ansiedade frente a um agente deflagrador da minha fobia. Mas eu preciso ser apresentado várias vezes. Então, nos netos dos sobreviventes do Holocausto, observou-se que mais de 90%, óbvio, uma coisa importante, foi feito um estudo de associação. O que é um estudo de associação? O estudo de associação, na verdade, é um estudo onde você compara indivíduos com fenótipo que você está estudando e com indivíduos normais,
que serão expostos aos mesmos estímulos. Né? Normalmente você usa pareado, e o que significa isso? Se eu tenho 50 indivíduos, eu vou usar 100 indivíduos controle, tá? E aí existe uma formulinha que você bota e dá um P, que esse coeficiente de associação, ele tem que ser, para ele ser significativo, ou seja, dizer que os fenômenos podem estar associados, ele tem que ser menor que 0,05. Então, a gente trabalha dentro da genética dessa maneira, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em estudo de associação, às vezes a pessoa pode pensar, né, estudo de associação, por exemplo, da hidroxicloroquina e, por exemplo, curar Covid na época da pandemia. Entendido? Cansei de ver, gente. Tinha 6 pacientes e os 6 foram tratados Isso não é estudo de associação. Tá? O que eu vi no passado é a mesma coisa que eu dizer aqui para vocês que Coca Zero engorda. Por que Coca Zero engorda? Porque só toma quem tem sobrepeso. Já viram o magro tomar Coca Zero? Não. Então, quando eu bato o olho, eu digo, a Coca Zero engorda. Ele está assim, quanto a Coca Zero. Então, estudo de associação na verdade, é um estudo extremamente sério, onde você usa controles saudáveis. Pois bem, e aí, nesse estudo de associação, óbvio, foram usados controles, observou-se que mais de 90% dos netos dos sobreviventes do Holocausto manifestavam claustrofobia, com transtorno de ansiedade. Tá? Então, isso da primeira vez que foram expostos. Então, isso mostrou que existia uma herança nessa história, ou seja, a experiência dos avós interferiu diretamente no fenótipo dos netos. Tá? Tem um livro muito interessante que é Somos Frutos das Escolhas de Nossos Avós. Então, existem, na verdade, determinadas situações que muitas vezes a gente herda. Essa história, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a história de geração Z, geração Y, isso tudo é fruto de padrões epigenéticos que são transpassados ao longo das gerações. Tá? Eu conto sempre essa história, não sei se eu tenho tempo, se eu começar a passar do tempo, me avisa. Mas eu sempre conto essa história. Minha mãe com 80 anos, minha mãe já faleceu, mas minha mãe com 80 anos resolveu ter um smartphone. Né? E ela, então, até morrer, ela não conseguia se organizar com aquele smartphone, ela não entendia as coisas, né? Porque não foi apresentado. Por outro lado, o bisneto dela, com 1 ano e meio, já achava vídeos no YouTube. Entende? Porque existem regulações epigenéticas que são, isso aqui eu estou inferindo um raciocínio, frente às informações científicas que eu tenho. Existe, na verdade, regulações epigenéticas que são, vamos botar aqui, profundas, e que são transpassadas ao longo das gerações. Vou mostrar um exemplo que vocês talvez nunca tenham percebido, nunca tenham parado para pensar o que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, existem hoje vários trabalhos mostrando, inclusive vários trabalhos com obesidade. Tem um trabalho também muito interessante mostrando grávidas, na verdade, grávidas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, numa cidade da Polônia. Elas eram submetidas a uma dieta de 400 calorias. Tá? Pois bem, elas sobreviveram, e aí observou-se, por estudo de associação, os filhos manifestaram demência aos 55 anos. E os netos desenvolveram obesidade, de todos. Então, a restrição nutricional, na primeira geração, gerou as consequências das gerações seguintes. Tá? Esse trabalho é um trabalho também assim, super didático, para a gente entender a herança epigenética. Esse aqui é um artigo de um grupo que eu coordeno sobre, sobre influência de hábitos de vida nas regulações epigenéticas para o envelhecimento. As boas regulações. Daqui a pouco eu explico para vocês do que se trata. Tá? Bom, aí eu contei aqui, na verdade, de características que eu adquiro e transpasso ao longo das gerações para
os meus descendentes, né? E aí, certamente, imagino que vocês lembraram de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, que quando a gente faz o ensino médio, no final da aula, o professor diz que ele era louco, não é? Como é que eu vou adquirir uma característica e passar para a minha prole? Pois bem, na sequência, a aula de evolução ela é fechada com Darwin e a seleção natural. E é o que até outro dia a gente aceitava, né? Hoje a gente sabe que existem vários fenômenos, fora aqueles que a gente ainda não tem explicação, não é? Que justificam a evolução das espécies. Então, Lamarck, hoje se fala de neolamarquismo. Por quê? Ele é gerado a partir de regulações epigenéticas que você vai acumulando ao longo da sua vida. E, óbvio, transpassa para os seus descendentes. Tá? Transpassa para os seus descendentes a partir dos gametas, é óbvio. É claro, eu sempre brinco que quem já teve filho pode meter o pé na jaca. Mas quem não teve filho tem que preservar as boas regulações epigenéticas, tá certo? Para a gente ter as próximas gerações saudáveis. Essa história aqui de Lamarck e Darwin, só mostrando, só me lembrei agora do exemplo que é dado no passado, né, da girafa, do pescoço da girafa. Então, o pescoço da girafa até então se aceitava como o alimento ficou cada vez mais alto e só sobreviveram as girafas que foram adaptadas, ou seja, as girafas de pescoço maior. As de pescoço menor iam morrendo de fome. Pois bem, hoje a gente sabe, ou melhor, a gente imagina e infere aqui o raciocínio neolamarquista de que, por conta do estresse gerado pela falta de alimentação, nada impede que os genes de crescimento do pescoço da girafa tenham sido desligados tardiamente. E por isso o pescocinho cresceu. Entendido? Pois bem, uma coisa que vocês talvez nunca imaginaram, mas instinto. O instinto, ele é herdado epigeneticamente. Tá? Eu trago aqui essa foto linda da criança sendo amamentada. Alguém aqui explicou para vocês, quando recém-nascidos, que tinha que abocanhar a mama e sugar? Isso serve para qualquer mamífero. Por quê? No passado, certo, né, no início dos mamíferos, isso era um diferencial. Aqueles que não conseguiam, que não aprenderam, melhor, que não foram condicionados, eles não transpassaram para a prole. Tá? Os descendentes, melhor dizendo. E foram morrendo de fome. Então, hoje, a gente tem, todo mamífero sabe, salvo aqueles, obviamente, que tenham uma incapacidade física, né, uma hipotonia que seja. Fora isso, todo mundo sabe abocanhar sem ter sido ensinado. Tá? Outro exemplo que eu dou aqui é esse cão de caça, é um pointer, é uma raça usada para uma caça diferente, ele aponta onde está a presa e o caçador vai lá e atira. Né? Assim foram usados por muitos anos. Então, os pointers, eles têm essa capacidade aqui, ó, de apontar, como vocês estão vendo. Isso é instintivo. Ninguém ensina um pointer a apontar. Tá? Isso é transpassado ao longo das gerações. Então, os cães pointers, esse é um pointer em inglês, existem outros. Esse cão pointer, ele aponta instintivamente, porque é uma característica transpassada ao longo das gerações por herança epigenética. Tá? Bom, falei de epigenética, mas não falei como é que acontece o milagre, né? O milagre é feito de três maneiras, rapidamente, que a gente não vai entrar em detalhe molecular, mas é feito a partir da citosina metilada, né, que é um nucleotídeo com radical metil, é feito pela modificação da histona e é feito por RNA de interferência. Uma boa parte dos RNAs produzidos são RNAs regulatórios. Eles servem para desligar genes ao longo das expressões gênicas. Tá? Tanto é que, só mostrando aqui, em 2024, o Prêmio Nobel de Medicina foi para o pesquisador que encontrou vários RNAs importantes e regulatórios para o metabolismo. Tá? Mas, vejam bem, essa citosina metilada, né, ela vai fazer par com a timina. Muito bem, o que faz a citosina metilada? Ela desliga genes. Então, áreas dos genes
né, próximas ao sítio promotor, que porventura estejam hipermetiladas, elas estão desligadas. Normalmente são usadas de maneira fisiológica. Então, por exemplo, contei aqui a história do pescocinho da girafa, não é? Ele, quando vai ser desligado, ele é desligado por citosinas metiladas associadas ao Tata Box próximo ao sítio promotor. Aí o gene está desligado. Não adianta que não vai ter transcrição daquele gene, tá? Uma outra maneira, já contei dos RNAs de interferência, e uma outra maneira que é uma maneira que está intimamente associada ao processo de espiritualidade, que é a modificação da histona. Só lembrando aqui do passado, as histonas são proteínas estruturais que interagem com o DNA. Elas servem para compactar o material genético, né? Pois bem, a distância entre essas histonas, que essas histonas sempre vão estar juntas com o DNA em número de 8, é um octâmero de histonas. Esse octâmero, como o bob no cabelo, para quem nunca ouviu falar disso. Então, tu tem o bob e tem o cabelo que enrola, né? Pois bem, o bob é o octâmero de histonas e o cabelo é o DNA. Tudo bem. Qual é a relação das histonas com a regulação gênica? Simples. A distância entre esse octâmero de histonas, são vários formados ao longo do processo, como está aqui, ó. São vários. A distância entre esse octâmero com o DNA a gente chama de nucleossoma. Então, esses nucleossomas, a distância entre eles vai influenciar diretamente na funcionalidade do gene. Quando os nucleossomas estão todos juntos, o gene está desligado. Quando eles estão numa distância padrão, em tese, os genes estão ligados. E aí tem expressão, tem transcrição e tradução, um bom número de vezes. Tá? Pois bem, essas modificações de histona, quais são as modificações? A metilação das histonas. Tá? Então, quanto mais metiladas as histonas estão, mais próximo o nucleossoma está e o DNA está desligado. Por outro lado, a gente tem um outro fenômeno que é inversamente proporcional à metilação, que é a acetilação. Por isso a gente fala modificação de histona. Está juntinho. Se a histona está hipermetilada, ela está hipoacetilada. Se ela está hiperacetilada, ela está hipometilada. Resumindo, se ela está hipermetilada, ela está com o gene desligado. Se ela está hiperacetilada, o gene está ligado, está funcionante. Tá? Então, essa relação de metilação e acetilação, ela pode estar intimamente envolvida no processo de espiritualidade. Tá certo? Pois bem, aí eu disse para vocês que existe um gene que te predispõe a ter fé, né? Esse gene foi descoberto, na verdade, é o gene VMAT2, o nome dele. É um gene que está envolvido no metabolismo de serotonina. Tá? Pois bem, esse gene foi descoberto em 2004 por Jim Hammer, que é um pesquisador em oncobiologia do Instituto do Câncer de Houston. Ele descobriu, na verdade, esse gene porque ele descobriu por acaso, né? Primeiro ele observou o fenômeno. Qual era o fenômeno? Os pacientes que estavam envolvidos uma determinada pesquisa, esses pacientes, eram 1.000 e poucos pacientes, e eles tinham, para participar da pesquisa, preenchiam um questionário. Nesse questionário, falava-se em prática religiosa, religiosidade. E aí Jim Hammer observou, tá? Eu já estou indo para o final do trabalho, ele observou o seguinte, que os pacientes que no questionário preenchiam como sendo religiosos, tendo religiosidade ou prática religiosa, eles respondiam muito mais à terapia que foi proposta. Tá? E aí Jim Hammer, o que ele fez com o grupo dele? Vamos procurar um culpado para isso. E aí ele encontrou esse gene, o VMAT2, que está envolvido no metabolismo no anabolismo de serotonina. Tá? Esses aqui são os livros que ele publicou, são livros de autoajuda. Ele aproveitou o ensejo do negócio sério e foi ganhar dinheiro com autoajuda. Tá? Pois bem, mas Jim Hammer, então, ele propôs, na verdade, um determinado haplótipo do VMAT2 e aí chamou o gene de Deus. Ou seja, os indivíduos que apresentavam aquele haplótipo
eles tinham predisposição a ter fé. Tá? Aqueles que não tinham, eles não tinham predisposição a ter fé. Então, eu estou tomando cuidado de falar em predisposição, a chance de ter fé. Tá? Isso tem a ver com aquela história de ele tem a chance 3 vezes aumentada de ter determinada doença. É mais ou menos isso. Tá? Isso é fruto do estudo de associação. Uma coisa importante é que, mais à frente, é o próximo artigo, eu já volto a esse aqui. Esse outro artigo, já de 2016, mostrou o mesmo resultado de Jim Hammer, que fez em 2004, só que ele fez com fanáticos religiosos do Oriente Médio. E mostrou que aquelas pessoas tinham, na verdade, elas dispunham de mesmos alelos. Tá? E daí isso corroborou com a seguinte afirmativa, que o ter fé, ele, na verdade, uma vantagem evolutiva. Ele te dá um valor evolutivo progressista. O que significa isso? Que as pessoas que têm fé, elas, inevitavelmente, são mais evoluídas. Porque vários trabalhos mostraram que quem tem fé fica menos doente. Tá? Ainda dentro do contexto de espiritualidade e epigenética, um dos primeiros trabalhos que foram propostos foi na 1984, 85, desse pesquisador aqui, Kazuo Murakami, da Universidade de Osaka. Esse cara é muito famoso porque foi ele e o grupo dele que descobriram o mecanismo angiotensina-renina para a pressão arterial. Tá? Mas ele observava o seguinte, que pessoas felizes não ficavam doentes. E aí ele criou, na verdade, um trabalho para poder mostrar isso na prática, com estudo de associação. Tá? O que Murakami fez? Pegou um grupo de diabéticos, tipo 1, e mais um grupo controle, tá? E submeteu ambos a uma terapia durante um dia. Ele mediu a glicemia antes da terapia, no meio e no final. O que ele observou? A partir do estudo de associação. Ele viu que a terapia baixava os níveis glicêmicos. Tá? Muito bem, que terapia era essa? Ele botou todo mundo numa festa. Botou todo mundo para rir, para dançar. E aí ele começou a ver o seguinte, que dependendo do ambiente que você está submetido, você vai ter a ligação de genes bons ou a ligação de genes ruins. Entendido? Inferindo aqui um raciocínio, obviamente, é por esse motivo que a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão não tratada, ela pode desenvolver, na verdade, um processo de saúde, de doença física, tá? Por conta de regulações epigenéticas. Estou aqui inferindo. Muito bem. Então, ele tinha ligação de genes bons e de genes ruins. Esse Murakami tem esse livrinho aqui também muito interessante, chama-se Código Divino da Vida. Se quem quiser ler, é um livro até interessante. Bom, mais à frente, no estudo de associação, começaram a procurar, na verdade, argumentos científicos para que corroborassem com essa história. Porque isso é uma observação, muitas vezes, empírica. Não é? Eu, por exemplo, quando fico muito irritado, eu pego uma gripe. Porque existe uma relação íntima direta de áreas do cérebro, do sistema límbico e com o sistema imunológico. Tá? Mostrar para vocês alguns artigos aqui. Então, alguns grupos procuraram, na verdade, argumentos científicos que corroborassem com essa máxima. Então, aqui, por exemplo, Koenig e colaboradores, eles mostraram o seguinte, eles fizeram um trabalho de quantificação, titulação de IL-6, tá? E estudaram indivíduos que tinham prática religiosa, iam à igreja 3 vezes, 4 vezes por semana. O que ele observou? Que quanto maior era a prática religiosa, menor era a titulação de IL-6. Tá? Então, isso mostra que a prática religiosa, como eu havia comentado anteriormente, a prática religiosa ela vai te conferir uma melhora da saúde. Tá?
o trabalho aqui é da prática religiosa, mas a gente tem outras possibilidades, outras ferramentas também, tá? Para manutenção da espiritualidade. Lutgendorf e colaboradores mostraram o seguinte: quanto maior a prática religiosa, menor o IL-6 e menor a mortalidade em 16 anos daquela população idosa que ele estudou. Tá? Mostrando mais uma vez que a melhora da espiritualidade gerava uma melhora da saúde física. Ironson, já em 2006, trabalhou com pacientes portadores de HIV, não é? Então ele viu o seguinte, que quanto maior a prática, acompanhados durante 4 anos, hein? Quanto maior a prática religiosa, maior a quantidade de CD4 e menor era a carga viral, tá? Assim como o Carriço, além de analisar o CD4, ele viu a titulação de cortisol na urina em 24 horas, tá? Dos pacientes. Então, o aumento da prática religiosa diminuía sobremaneira a produção de cortisol, que é o hormônio, o grande inimigo das péssimas regulações epigenéticas. Bom, já nesse século, a gente tem como citação esse pesquisador aqui, Bruce Lipton. Ele é de uma universidade americana, eu não me lembro agora qual, mas ele escreveu um livro fantástico. Inclusive, eu recomendo, se vocês se interessarem, está disponível em PDF. A gente consegue na internet gratuitamente, que é a Biologia da Crença, onde ele começa, então, a inserir conhecimento de epigenética na manutenção da espiritualidade. Tá? E uma coisa importante é que ele já inicia esse pensamento do pensamento positivo, né? Que somos frutos do que pensamos, obviamente. Aí vocês vão comentar, mas aí virou autoajuda isso. Não. A gente está falando de pensamento. Pensamento gera neurotransmissor, que gera hormônio, que gera regulação gênica. Tá? Então, o pensamento, né, que é uma energia química, ele vai influenciar diretamente no controle epigenético. E, obviamente, mudança no corpo. A gente tem os hormônios da felicidade, a serotonina, que estava envolvida diretamente na manutenção da fé, e o antagonista, o cortisol, que faz péssimas regulações. Mostrando para vocês aqui alguns marcadores inflamatórios envolvidos com regulação epigenética, né, e manutenção de pensamento. Uma coisa importante, vou mostrar para vocês na sequência, que a manutenção do pensamento positivo é óbvio, cada um procura a sua maneira. Né? Uns vão à igreja, outros vão em outras instituições religiosas, outros fazem meditação, que é uma proposta extremamente interessante, com milhares de trabalhos de bancada, inclusive, mostrando o benefício da manutenção da saúde espiritual a partir de meditação. Né? Então, esse pensamento, na verdade, quando eu falo pensamento, estou falando em pensamento inconsciente, tá, gente? Não é o pensamento que a gente controla. Existem maneiras propostas para melhorar a espiritualidade. Então, uma delas, isso aqui eu achei, obviamente, juntando informações, né? Uma delas é a reprogramação por hipnose. Por que a hipnose? Porque a hipnose vai trabalhar com pensamentos inconscientes, ou com o lado inconsciente do seu pensamento. Tá? Outro é a reprogramação por repetição, né? Usando ferramentas de neurolinguística. E outra maneira é a meditação, com vários trabalhos mostrando melhora
por exemplo, ah, marcadores imunológicos, melhorando o sistema imune. Você melhorando o sistema imune, inevitavelmente você consegue combater uma série de patógenos e outros agentes não patogênicos ou não biológicos. Não é? Até mostro para vocês um dos trabalhos do grupo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Influência de exercícios de mindfulness na regulação de genes, regulação epigenética de genes inflamatórios. Bom, a nossa conclusão, que eu acho que eu já passei do tempo. Então, nunca, não deixem de ter fé, tá certo? Espero que todos tenham os apótipos do VMAT 2 para manutenção da fé, né? E, em consequência, a manutenção da espiritualidade.